Ready to make a real impact every day? Join the Active Day Home Care team and help clients maintain their independence in the comfort of their own homes. Make a difference in someone's life as you provide essential daily assistance and protect their health and happiness. Earn up to $20 an hour and enjoy additional perks like optional daily pay, 401k, paid time off, ongoing educational training, and more. Join a team that values care, compassion, and your professional growth. Visit activeday.com to apply. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Esfriou, né? E por isso vamos falar sobre frio, fome e abandono, o desafio das mulheres no inverno da desigualdade, com Leonice Aparecida Murad, que é professora associada da Universidade Federal de Santa Maria. Bora para a nossa aula de hoje? Olá, companheiras. O meu nome é Leonice Murad. Eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, e atualmente eu estou cedida ao Ministério da Igualdade Racial. Primeiro é um prazer partilhar com vocês algumas questões, dividir com vocês algumas questões sobre o tema que foi proposto. Tá? O tema que foi proposto é um tema também bastante tocante, é um tema bastante instigante, é um tema que nos leva a pensar uma série de questões. O tema proposto para reflexão, proposto para debate, é o frio, fome e o abandono, o desafio das mulheres no inverno das desigualdades. Devo dizer para vocês que quando eu recebi o tema, né, e eu recebi como uma sugestão de tema, que eu acho que é importante manter, quando eu recebi o tema, eu fiquei pensando, nossa, mas parece literatura, né? Me lembrou algo ficcional, né? Algo exatamente de literatura, né? Muito de uma literatura que também é uma literatura que me é familiar. Eu sou do sul do Brasil, eu sou do Rio Grande do Sul, onde os invernos são rigorosos, né? Então, essas questões sempre têm uma característica muito regional também, né, do inverno, né, enfim, e também da fome, também dessas articulações, né, apesar de alguns indicadores que dizem diferente. Então, a ideia é que a gente possa desdobrar um pouco esse tema, né, trazer esse tema, trazer alguns aportes sobre esse tema,
desdobrando, então, esse conjunto ampliado, complexo, e que está articulado de questões. Então, a ideia do frio. Então, a ideia do frio, a ideia do inverno também, né, que aparece depois, né, no subtítulo, depois de um inverno de desigualdades, sempre nos lembra tempos difíceis, né? O inverno, historicamente, é um período onde toda a história da humanidade, em toda a história da civilização, ele é marcado por turbulências, ele é marcado por dificuldades de sobrevivência, dificuldades, enfim, da própria vida humana, né? E daí um conjunto de artefatos, de artifícios, enfim, que a humanidade foi desenvolvendo para, de alguma forma, fazer o enfrentamento ao frio, né? Antes mesmo que o frio recebesse esse nome que nós denominamos de inverno, né? Hoje, a partir dessas estações do ano de inverno. E o frio nos traz um conjunto muito ampliado de problemas. E o frio recentemente, o inverno recentemente, né, pensando as estações do ano, ele expõe da forma mais violenta, da forma mais cruel, enfim, as desigualdades. Tá? O calor, ele é muito grave, ele tem um impacto muito significativo na saúde humana, mas o frio, ele tem uma letalidade muito mais significativa e muito mais intensa do que o frio. Nós não percebemos isso no caso brasileiro, porque o frio ele está muito mais localizado na região sul do Brasil. E nós temos também, em razão das mudanças climáticas, em razão dessa pauta ambiental também muito importante, que a gente trate, que a gente faça referência, nós temos um inverno hoje muito caracterizado por ondas de frio. Tá? Ou seja, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós tínhamos um inverno, enfim, que era uma estação mais permanente, enfim, que durava 3 meses, enfim, a partir de uma certa estabilidade ou sem uma oscilação climática, né? Sem o que a gente chama em geografia uma amplitude térmica tão significativa. Hoje o inverno é marcado, enfim, por essa amplitude, né? Ou seja, nós temos momentos muito frios, né? Picos muito frios e depois temperaturas, enfim, né, que acabam subindo, então, que também provocam doenças e agravos muito significativos, por óbvio, nas populações mais vulneráveis e nas populações mais empobrecidas, tá? Via de regra, as maiores vítimas, enfim, desse processo. Colado, então, né, nesse título que foi sugerido para reflexão, nós temos a questão da fome. A fome é um agravante, né? A fome é um fenômeno absolutamente grave, absolutamente trágico do momento em que vivemos. Nós produzimos muito, nós temos uma produção absolutamente significativa, uma produção agropecuária significativa, mas as nossas escolhas, ou as escolhas que fizemos, enfim, né, em relação a essa produção, são escolhas que não são destinadas a alimentar a população como um todo. Além disso, né, além das nossas escolhas serem direcionadas para mercados de commodities, né, para outros mercados que não efetivamente a alimentação, nós temos sérios problemas de desperdício, sérios problemas de perda de alimentos, né, quando estamos falando em alimentos. Os nossos hábitos alimentares, né, quando produzimos, né, na produção, no transporte, na comercialização, ainda são bastante precários. E, obviamente, isso implica na ausência de alimentos para um conjunto muito expressivo de pessoas. Obviamente, pessoas
em condição de vulnerabilidade, em condição de pobreza absoluta. Os indicadores da fome que foram muito graves, que de alguma forma melhoraram significativamente num dado período, né? Enfim, retroagiram de forma expressiva, hoje voltam a melhorar, mas enfim, mas nós vivemos, enfim, esta vulnerabilidade em relação ao tema da segurança alimentar, né? E segurança alimentar como um direito básico de termos acesso a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, enfim, né? Aquilo que os indicadores nutricionais nos colocam. Tá? O terceiro tópico, especificamente, né, da nossa reflexão, são as mulheres. Tá? E aí, efetivamente, isso é um tema que nós já tratamos e é um tema que, de fato, merece e, infelizmente, merece sempre e frequentemente essa análise, então, mais acurada, essa análise mais rigorosa e um enfrentamento mais rigoroso. A desigualdade de gênero, enfim, é avassaladora. E ela, de alguma forma, tem uma incidência sobre a fome, sobre o frio, sobre a vulnerabilidade e sobre o empobrecimento. Tá? A fome, o frio, o empobrecimento, enfim, eles são eminentemente femininos. Tá? Eles incidem sobre meninas, sobre mulheres, sobre mulheres idosas. Estes são os grupos sociais em maior vulnerabilidade. Tá? Então, há uma justaposição, né, como o próprio tema traz, né, no seu subtítulo, há uma justaposição destas desigualdades. Essas desigualdades são perversamente combinadas, né, e de alguma forma acabam então direcionadas para esse grupo, né, predominantemente para esse grupo. E aí nós chegamos ao subtítulo, né, da proposta de reflexão, um inverno de desigualdades. Né? Então, a noção de inverno é essa noção de dificuldade, de desafios, enfim, que é uma ideia literária, que é uma ideia metafórica, enfim, que nós temos sobre o inverno. Quando recebi também, né, a proposta de fala, lembrei muito da literatura. Então, lembrei da literatura quando pensava especificamente na fome. Tá? Então, a fome nos traz elementos da literatura também, consolidados na literatura, que são elementos importantes, e aí lembrei basicamente de um autor e de uma autora. Tá? Lembrei das definições técnicas, das definições acuradas, das definições precisas, das definições políticas do Josué de Castro, tá? Como um médico que tem na fome, no estudo efetivamente desse fenômeno da fome, uma questão central. Tá? E que denuncia, desde a década de 50, né, o Josué de Castro denuncia no cenário internacional, porque ocupou funções importantes, cargos importantes, né, na FAO, enfim, que é a agência da ONU responsável pela alimentação. Ele denuncia que a fome, tá? Então, na década de 40, 50, 60, que é quando ele estuda este fenômeno, que a fome é um fenômeno político. Tá? Ou seja, que as teorias que nós tínhamos naquele momento, né, do crescimento econômico, do crescimento populacional, que levaria então a uma falta de alimentos, era uma falácia. Que a fome era uma escolha econômica, era uma escolha política. E como uma escolha política, era urgente que nós repensássemos, né? E ele denunciava de fato isso. Josué é um autor pouco lido no Brasil, lamentavelmente pouco lido no Brasil, ele é muito mais lido
no cenário internacional, né, com uma referência internacional muito mais lido fora do Brasil do que no Brasil. E as reflexões do Josué são muito atuais, absolutamente atuais. Depois, na sequência, quando pensava também na fome, né, essas questões da fome, lembrei da maravilhosa e doce Carolina de Jesus. Tá? Então, uma mulher negra, enfim, de periferia, empobrecida, enfim, que viveu, tá, efetivamente a fome. Tá? E escreveu especificamente sobre a fome. Tá? Sobre o que era a fome, né? Como ela se sentia naquela condição e como ela via o contexto onde ela vivia, né? Por onde ela circulava, marcado exatamente por esse conjunto de ausências de políticas públicas, ausência de uma assistência estatal que de fato fizesse o enfrentamento a estas desigualdades. E eu lembrei do Josué e lembrei da Carolina de Jesus, basicamente porque os dois, de maneira diferenciada, o Josué como médico, né, e a Carolina de Jesus como uma escritora, né, na literatura, nesse sentido, eles fazem referência a uma mesma situação, que sempre que eu leio, sempre que eu penso na situação, e principalmente como uma mulher negra, enfim, isso sempre me toca, né? Isso sempre me atravessa de uma forma muito intensa, né? O Josué como médico, né, que atendia de fato, então, começou a vida como médico, né, atendendo trabalhadores que estavam acometidos de doença e que depois ele vai descobrir, né, que essa doença decorre da fome. Ele anotava nos prontuários, né, e ele identificava nos prontuários que estes pacientes, né, que esses trabalhadores que ele atendia como médico, eles relatavam que eles enxergavam manchas amarelas, né? Eles tinham visões, enfim, enxergavam em amarelo, né? Na verdade, eles tinham, então, entre aspas, um problema de visão, né? O Josué registrava, né, como no prontuário médico, como um problema de visão, no sentido de enxergar, então, né, a realidade a partir, né, de uma mancha amarela. A Carolina, na sua obra, onde ela descreve, então, a sua situação de fome, fala da mesma coisa, tá? Fala exatamente deste amarelo, tá? De ver o mundo em amarelo como próprio desta situação de fome. E eu lembro quando percebo isso, quando lembro dessas questões, né, do Josué e da Carolina, né, sempre fico pensando nisso, né? E o amarelo que o Josué identifica e o amarelo que a Carolina identifica, enfim, é um amarelo que tem especificamente, né, que é um amarelo da população negra. Então, é a população negra a maior vítima da fome, e efetivamente são as mulheres e as meninas, porque estatisticamente são elas que estão em condição de pobreza extrema. Tá? Então, pensei nisso quando fui demandada, né, a falar sobre esse tema, né, pensando especificamente, então, a temática do inverno das desigualdades. Também uma outra categoria, né, que aparece na proposta de tema a ser discutido é a ideia do abandono. Tá? Então, frio, fome e o abandono. Né? O abandono é uma outra característica muito forte, especificamente, que incide ou que tem uma incidência significativa sobre as mulheres. Estatisticamente, as mulheres
são abandonadas de diversas formas. Também não preciso dizer para vocês, né, é quase uma redundância dizer que, prioritariamente, né, nesse escopo das mulheres, as mulheres negras são, tá, as maiores vítimas do abandono. E aí nós temos desde o abandono emocional, tá, o abandono dos seus parceiros, tá, bastante frequente, então elas acabam assumindo todas as atribuições, né, do cuidado, as atribuições de cuidar dos filhos, de cuidar de familiares, de ser responsável pela casa, e aí todos os agravantes, né, da questão da falta, da questão das desigualdades, né, então como a fome acaba assombrando e acaba se aproximando, né, deste contexto, né? Então esse abandono emocional, que via de regra é combinado, né, com o abandono material, efetivamente, dos seus parceiros. As mulheres também, estatisticamente, são abandonadas quando de doenças, né, quando adoecem, né, quando são acometidas de doenças graves, né? Alguns estudos, né, do Instituto do Câncer, do Câncer de Mama, indicam isso, né? Mulheres acometidas de câncer, né, acabam, um número muito significativo delas acabam sendo abandonadas, né? Mulheres, né, então mães de fato que têm filhos, enfim, com necessidades educacionais especiais, né, que têm filhos com deficiência, também são vítimas de abandono, né, também acabam assumindo seus filhos, né, como mães solos, e aí com todas as implicações que decorrem disso, né, todas as dificuldades, a jornada tripla, né, então o trabalho fora de casa, o trabalho doméstico, enfim, e o cuidado, né, destes familiares, enfim, né, toda a política de cuidado, né, que o governo federal acabou de aprovar no final do ano passado, né, como uma importante ferramenta para tentar fazer um enfrentamento efetivamente a isso, né? E como essas questões, então, acabam, então, exacerbando, então, estas desigualdades. Tá? Então, como perversamente essas categorias, esses conceitos separados vão nos conduzindo, então, a esta situação, né? Alguns dados importantes também, né, nos mostram quando para pensar o abandono, cruzando com a temática, então, do empobrecimento, cruzando com a temática da fome, enfim, e pensando a condição, a vulnerabilidade ou a maior vulnerabilidade de meninas e mulheres, tá? Também, que é um fenômeno identificado globalmente, né? Em períodos de guerra, em períodos de crises climáticas, né? Então, que são cada vez mais frequentes, enfim, não é incomum que as mulheres assumam, que as mulheres fiquem sozinhas e, nessa condição, elas assumam a totalidade da responsabilidade pela família. Quando pensamos em crises climáticas, quando pensamos principalmente no caso de secas, no caso do Nordeste, no caso da África, né, principalmente a África subsaariana, enfim, as mulheres são responsáveis pela busca da água. Tá? Então, um bem absolutamente necessário e é uma atribuição das mulheres e das meninas caminharem distâncias, né, ou caminharem o quanto for preciso para acessar a água. Tá? Então, esse bem absolutamente precioso. Né? Então, nesse sentido, acho que o tema é absolutamente importante, é absolutamente instigante, e nesse exercício mental, né, de pensar frio, né, de pensar fome, de pensar o abandono, especificamente, de pensar esse inverno, né,
das desigualdades, também repensei a literatura, né? Retomei a literatura, e aí uma literatura muito regional, né? Que talvez não seja familiar a muitas de vocês, né? Mas uma literatura também consolidada, né? Mas com uma marca regional muito forte, que é a produção, e que talvez conheçam, porque ela acabou se tornando obra cinematográfica, enfim, né? E da dramaturgia brasileira, que é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que tem especificamente, então, no inverno, né? e nessa, ele é ambientado, né? O inverno é quase que um personagem da obra do Érico, né? O inverno como um momento de desafio, de luta, como um momento de dificuldades, né? Extrema, que são impostas basicamente à população como um todo, tá? Mas a partir da narrativa de duas mulheres, né? De duas mulheres que são 3 gerações de uma família, a família Terra Cambará, no caso do romance do Érico Veríssimo, que é a matriarca Ana Terra, tá? E a sua neta, né? Que é quem faz a narrativa da obra quase que na sua totalidade, que é a Bibiana. Então, que casa, né, com o Capitão Rodrigo, enfim, que tem pouco compromisso com a família e com os filhos, enfim, né, que é um homem de guerra, um homem de luta, enfim, e ela vive a solidão, ela vive o abandono, ela vive a falta, tá? Ela administra o pouco que tem, obviamente num período belicoso, num período de guerra, enfim, mas trazendo muito destas mulheres, enfim, e aí dessas mulheres do Sul, empobrecidas, né? Especificamente a Ana Terra, a matriarca, né? Ela acaba tendo um filho, né? Com um indígena, né? Então, assim, essas mulheres que são nós, tá? Então, que não vivem esse inverno romantizado, tá? Esse inverno glamouroso, tá? Mas que vivem, de fato, tanto o inverno fático, tá? Da falta, da dificuldade, dos desafios, tá? Quanto o inverno metafórico, enfim, do abandono, tá? Também da necessidade de apoio, da necessidade de redes e principalmente da necessidade de políticas públicas que nos auxiliem e que nos instrumentalizem a superar, de fato, este inverno de desigualdades. Então, a ideia é que possamos viver, né, e vivenciar uma primavera de oportunidades, né, que as oportunidades e que a fome e que o frio e que, bom, os desdobramentos do frio, e aí eu falei, né, tangenciei isso, né? Mas o frio, a fome, enfim, né? Eles têm essa marca racial, né? Eles têm esse ancorador racial e estão colado, por óbvio, na temática do racismo ambiental. Então, alguns grupos, e aí mulheres e meninas, tá? Mulheres e meninas pretas, né? Mulheres e meninas negras, prioritariamente, e nesse sentido, né? Mulheres e meninas em maior vulnerabilidade, sentem os impactos, então, das questões climáticas, das questões ambientais, em maior intensidade. Tá? Então, observem como essas questões estão articuladas, como essas questões estão interligadas. Então, é urgente que cada uma de nós consiga, né, a partir do seu lugar, seja o lugar da gestora, seja o lugar da docente, seja o lugar da militante, enfim, a partir do nosso lugar, nós sejamos capazes de construir primaveras.
tá? Primaveras que possam fazer o enfrentamento duro a essas desigualdades. E que esse inverno, e que esse abandono, e que esse frio, enfim, né? E que essa fome exista tão somente na literatura. Muito obrigada. Na aula de hoje aprendemos sobre frio, fome e abandono, o desafio das mulheres no inverno da desigualdade. Continue ligada na TV Elas por Elas e amanhã tem mais.